Eu matei o meu marido com as minhas próprias mãos, mas ninguém acreditou porque as marcas no seu corpo eram só as cicatrizes que ele carregava da vida que nos uniu. Eu paguei a pensão dele à ex-mulher durante anos, como uma idiota devota, enquanto ele bebia o nosso futuro no chiado, e agora ela quer mais, arrastando-me para o tribunal como se eu fosse a vilã de um fado trágico. E o pior? Eu ri na cara do juiz, porque a vingança que planeei há tanto tempo finalmente começou a florescer, e o sangue que corre nas veias dela é o mesmo veneno que me transformou num monstro. O sol de Lisboa entrava pela janela entreaberta do meu apartamento no Bairro Alto, filtrando-se através das cortinas de linho amareladas pelo tempo, como se o próprio Tejo estivesse a tentar lavar as nódoas negras da minha alma. Eu estava sentada à mesa da cozinha, uma relíquia de madeira de sobreiro que o meu avô trouxera de Alentejo, com uma chávena de café forte à frente, o tipo que queima a língua e acorda os demónios. As mãos tremiam ligeiramente enquanto assinava o cheque mensal, 500 euros para a Maria do Carmo, a ex-mulher do meu marido, que vivia num subúrbio cinzento de Oeiras, cercada por filhos que mal conheciam o pai. O João, o meu João, estava no sofá da sala adjacente, roncando como um touro ferido após outra noite de copos no Bairro Alto. Desempregado há 3 anos, desde que a crise o engolira como uma onda no cais do Sodré, ele era o peso morto que eu carregava nas costas, e eu pagava a pensão dele como se fosse um ritual de penitência católica. Mas naquela manhã, algo estalou dentro de mim, como o som de uma garrafa de vinho a partir contra o chão de azulejos. Acorda, João, sussurrei, aproximando-me dele com o cheque ainda na mão, o papel rangendo como ossos velhos. Ele abriu os olhos instados, o cheiro a gin e arrependimento pairando no ar como névoa do rio. O que é, amor? Já é hora do pequeno almoço. A sua voz era rouca, um eco das noites em que cantava fados falsos nos bares de Alfama, fingindo ser o poeta que nunca fora. Eu atirei-lhe o cheque ao peito, e ele piscou, confuso, como um cão vadio que encontra um osso podre. Isto é para a Maria. Paga tu desta vez. Eu cansei-me de ser a tua muleta. Ele riu, uma gargalhada seca que me cortou como navalha, e sentou-se, o peito no marcado por tatuagens desbotadas de juventude, um coração partido com o nome dela, Maria do Carmo, gravado em tinta azul que sangrava com o suor. Tu sabes que eu não tenho emprego, Ana. Ela já me chateia com mails, diz que os miúdos precisam de mais. Se não pagares, ela arrasta-nos aos tribunais outra vez. Eu senti o ódio subir pela garganta, ácido como o vinho verde que ele tanto adorava. Tribunais. Deixa-a vir. Eu mostro-lhe o que é uma verdadeira sentença. Era o nosso ritual há anos, desde que nos casáramos numa capela esquecida em Sintra, sob chuva torrencial que encharcara o meu vestido de noiva como um presságio. O João fora o meu salvador, ou assim pensei, um homem charmoso, com olhos verdes como as colinas de Monsanto, que me tirara da casa dos meus pais em Setúbal, onde o pai pescador me via como mais uma rede a remendar. Ele tinha uma vida anterior, claro, a Maria, o divórcio amargo, os 2 filhos que mal via. Mas eu amava-o com a ferocidade de quem cresce à beira-mar, onde as ondas ensinam que o amor é salgado e imprevisível. Quando a empresa de construção dele faliu na crise de 2008, e ele caiu no buraco do desemprego, eu tornei-me o pilar. O meu emprego como contabilista numa firma de importações no Rossio pagava as contas, e eu assumi a pensão dele como um juramento silencioso. É o passado, dizia eu a mim mesma, enquanto transferia o dinheiro mês após mês, ignorando os olhares de pena das colegas no intervalo do almoço, com os seus pastéis de nata e conversas sobre maridos fiéis. Mas naquela manhã, o ritual quebrou-se. O João pegou no cheque, rasgou ao meio com um sorriso sarcástico, e atirou os pedaços para o ar como confetes de um carnaval podre. Vai tu, Ana. Diz-lhe que estamos falidos, que o amor não paga contas. Eu parei, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. O amor. O teu amor pela garrafa é que nos paga as contas, João. E pela Maria, ainda, porque ela sabe que tu és um covarde. As palavras saíram como veneno, e ele levantou-se, o corpo magro tremendo de raiva contida. Cuidado com o que dizes, mulher. Ela ainda tem fotos, sabes? Daquelas noites em que tu fingias não ver. Ele referia-se às traições dele, às escapadelas para os motéis de Cascais, onde eu o encontrava com sombras de mulheres que cheiravam a perfume barato e segredos. Mas eu sabia da Maria, ela não era só a ex, era a teia que nos enredava a todos, uma viúva em vida que sugava o nosso sangue através dos advogados. Saí de casa sem almoço,
o ar quente de verão colando a blusa ao corpo suado enquanto descia as escadas íngremes do bairro Alto. Lisboa pulsava à minha volta, os elétricos rangendo na calçada do Carmo, os turistas com câmaras a capturar o encanto das fachadas de azulejos, alheios ao fedor da miséria que se escondia nos becos. Eu caminhei até ao Tejo, sentando-me num banco de ferro forjado perto do cais das colunas, onde o rio lambia as pedras como uma amante traída. Ali, com o vento salgado a chicotear o rosto, lembrei-me da primeira vez que vira o João, num concerto de fado em Alfama, ele cantando Estranha Forma de Vida, com uma voz que me arrepiava a espinha. Eu era jovem, ingênua, acreditando que o amor podia curar as feridas dos outros. Mas agora, aos 42, com rugas que o espelho não perdoava, eu via a verdade, o amor era uma dívida, e eu era a credora traída. O telemóvel vibrou no bolso, um número desconhecido. Atendi, e a voz dela cortou o ar como uma faca de cozinha. Ana. É a Maria do Carmo. Recebi o teu mail sobre a pensão atrasada. Quer falar? O tom era educado, mas afiado, como o de uma senhora da alta sociedade que esconde unhas compridas. Falar? Sobre o quê? O João não tem nada, e eu cansei-me de pagar pelos erros dele. Houve uma pausa, o som da respiração dela e quando como ondas contra o molho. Erros. Tu foste o erro dele, Ana. Casar contigo para fugir das responsabilidades. Os meus filhos comem pão seco por tua causa. Amanhã, às 10, no Tribunal de Lisboa. O meu advogado já deu entrada no processo. Mais 500 euros, ou eu arrasto-vos aos dois para o inferno. Desligou, e eu ri, um riso histérico que assustou uma pomba ali perto. O inferno. Ela não sabia que eu já lá vivia, e que o fogo que ardia em mim era o da vingança, lento e calculado como o vinho a envelhecer em Caves do Douro. Naquela noite, enquanto o João dormia o sono dos bêbados, eu revirei as gavetas do nosso quarto, um espaço claustrofóbico com pôsteres desbotados de viagens que nunca fizemos. Encontrei o envelope, cartas antigas da Maria, cheias de acusações e ameaças, e no fundo, uma foto polaroid amarelada, o João e ela, jovens, abraçados na praia de Carcavelos, com os filhos pequenos a chapinharem na água. Mas atrás da foto, rabiscada em caneta vermelha, um número de conta bancária e uma nota, para emergências. Não digas à Ana. O meu estômago revirou-se. Ele ainda lhe enviava dinheiro às escondidas, pedaços do meu salário que eu transferia para ele. Traição em camadas, como as cebolas alentejanas que a minha mãe cozinhava em sopas de domingo. Sentei-me na cama, o colchão rangendo sob o meu peso, e planeei. Não era raiva cega, era algo mais profundo, um tumor psicológico que crescera ao longo dos anos, alimentado por noites em claro a ouvir os roncos dele e imaginar como seria a vida sem o peso morto. A vingança seria o meu exorcismo. No dia seguinte, o Tribunal de Lisboa era um formigueiro de almas perdidas, advogados de fato cinzento a fumarem cigarros no átrio, mães com crianças choronas nos joelhos, e o cheiro a café requentado misturado com desinfetante. Eu cheguei cedo, o coração batendo como o metro a entrar na estação do Rocio, vestida com o meu melhor casaco de lã, o que comprara na Feira da Ladra por 10 euros, um achado que agora me fazia sentir como uma impostora. O João não viera, claro, mandaram uma mensagem às 6 da manhã, desculpa, amor, dor de cabeça. Resolve tu. Resolvia eu, sim, mas não como ele pensava. A Maria do Carmo esperava-me no corredor, uma mulher de 50 anos com o cabelo grisalho preso num coque severo, os olhos castanhos como o barro do Alentejo, e um vestido florido que contrastava com a rigidez do seu porte. Ao lado dela, um homem magro de óculos, o advogado, folheava papéis com unhas roídas. Ana, disse ela, estendendo a mão como se fôssemos velhas amigas de um chá na baixa. Obrigada por vires. Isto não tem de ser feio. Eu apertei-lhe a mão, sentindo a frieza da pele dela, como peixe fresco no mercado da Ribeira. Feio. Tu é que o tornas feio, Maria. Pagando pensão ao teu ex através da mulher dele, como se eu fosse uma criada. O advogado pigarreou, mas ela sorriu, um sorriso de predadora, daqueles que se vêem nas touradas de barrancos, onde o toureiro finge misericórdia antes do golpe final. Entramos na sala de audiências, um espaço abafado com paredes de madeira escura e um crucifixo pendurado atrás do juiz, um homem idoso com bigode branco e olhos cansados de ver o pior da humanidade portuguesa. Sentámo-nos em bancos duros, o ar carregado de tensão como antes de uma tempestade no Estoril. O processo era simples,
ela pedia aumento da pensão, alegando inflação e necessidades das crianças, agora adolescentes, um rapaz de 16 que sonhava com futebol no Benfica, e uma rapariga de 14 obcecada por redes sociais. O Sr. João não contribui, disse o advogado dela, a voz nasal e quando no silêncio. A requerente suporta sozinha os custos, enquanto a requerida, Sra. Ana, gerencia as finanças do agregado familiar. Eu ri baixinho, e o juiz ergueu a sobrancelha. Algo de graça, Sra. Ana. Levantei-me, as pernas firmes apesar do tremor interior, e falei com a clareza de quem ensaiara o discurso no espelho do quarto de banho. Meritíssimo, eu pago esta pensão há 4 anos, 500 euros mensais, do meu salário como contabilista. O meu marido, João, está desempregado, não por escolha, mas pela crise que devorou o país como o lobo mau das histórias da nossa avó. Mas eu sou a idiota que segura tudo. E agora, ela quer mais. Mais do que o sangue que já me suga. A Maria inclinou-se para a frente, os lábios apertados. Idiota! Tu casaste com ele sabendo do passado. Os meus filhos não pediram para nascer de um pai ausente. O juiz bateu com o martelo, um som seco como um tiro. Senhoras, controlem-se. Provas, por favor. O advogado dela apresentou extratos bancários, mais trocados, até uma carta me admitindo o pagamento. Eu contra-argumentei com os meus próprios papéis, recibos de salário, faturas de casa, o registro do desemprego do João. Mas no fundo, eu sabia que perderia, a lei portuguesa favorece os filhos, e o juiz via-me como uma madrasta rica que podia pagar. Aumenta-se para 700 euros, decretou ele no final, os olhos desviando-se para o relógio. Pagamentos a iniciar no próximo mês. Saí da lisonza, o sol do meio-dia cegando-me no terreiro do Paço, enquanto a Maria me seguia, tocando-me no braço. Não é pessoal, Ana. É pela família. Família. A dela, talvez. A minha era um cadáver ambulante. De regresso a casa, subi as escadas do bairro alto com as pernas de chumbo, o eco das palavras do juiz martelando na cabeça como um fado de Amália. O João estava acordado, surpreendentemente, a fazer torradas na cozinha com pão de mafra que comprara com o último troco. Como correu? Perguntou, sem levantar os olhos. Perdi. Mais 100 euros para ela. Ele praguejou baixinho, filha da puta, que se referia a ambas nós, e atirou a faca para o lava-loiça. Eu disse-te para ir sozinha. Agora, o que fazemos? Vendemos o apartamento. O apartamento, o nosso ninho de ratos no coração de Lisboa, comprado com o suor dos meus turnos extras. Não, respondi, a voz calma como o mar de Cascais em dia de calmaria. Eu resolvo. Mas tu vais ajudar, pela primeira vez na vida. Naquela tarde, forcei-o a sair, um passeio pelo Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas como leques de viúva, e as crianças corriam atrás de bolas de futebol. Ele resmungava, o suor a colar a camisa ao peito, mas eu precisava de tempo sozinha para pensar. Sentada num banco de ferro sob uma araucária centenária, liguei para a minha amiga Rita, a única que sabia dos podres todos, uma enfermeira no Hospital de Santa Maria, com mãos que curavam feridas e uma língua que cortava mentiras. Ana, tu és louca se continuares a pagar, disse ela, a voz abafada pelo bip de máquinas ao fundo. Deixa-o. Ou melhor, usa-o contra ela. Usar. A ideia germinava como erva daninha no jardim. Eu sabia dos segredos do João, as noites em que ele encontrava a Maria para falar dos miúdos, mas voltava com o cheiro dela na roupa. E se eu provasse que ele ainda a amava? Que a pensão não era só dinheiro, mas um laço que os unia. O plano formou-se devagar, como o vinho a fermentar. Eu contrataria um detetive particular, um daqueles tipos sombrios de chelas que cobravam em dinheiro vivo e prometiam fotos irrefutáveis. Vigiem o João e a Maria, diria eu. Quero tudo, encontros, mensagens, o que for. Não era só para o tribunal, era para o divórcio que eu planeava, para libertar-me do peso que me afundava como âncora no Tejo. Mas no fundo, era mais, vingança psicológica, o tipo que corrói a alma como ferrugem no ferro. Eu imaginava a cara dela ao ver as provas, a mulher forte de Oeiras reduzida a uma adúltera, os filhos a olharem-na com nojo. E o João? Ele pagaria com orgulho, forçado a escolher entre o copo e a família que destruíra. Os dias seguintes foram um vórtice de rotina podre,
acordar às 6 para o autocarro 758 que me levava ao Rossio, horas a equilibrar contas de clientes que deviam fortunas a importadores de azeite alentejano, e noites a cozinhar bacalhau à brás para um homem que comia em silêncio, os olhos vidrados na televisão a transmitir jogos do Sporting. O cheque aumentado saíra da minha conta como sangue de uma ferida aberta, e a Maria enviara um mail seco, obrigada. Para os livros da escola. Livros. Eu ria sozinha no banheiro, escovando os dentes até sangrarem, imaginando os filhos dela a folhearem páginas de história portuguesa enquanto eu folheava o catálogo de detetives online. Encontrei o tipo num café esquecido na Moraria, o Sr. Mendes, um ex-polícia reformado com barriga de cerveja Sagres e olhos que pareciam ter visto o diabo dançar fado. O que quer, senhora? Perguntou, limpando a boca com o dorso da mão após um pastel de nata. Eu expliquei, a voz baixa para não acordar os fantasmas do bairro, o marido, a ex, a pensão, o tribunal. Ele assentiu, anotando num bloco amarelado. Custa 200 euros por dia de vigilância. Fotos, vídeos, relatórios. Mas aviso, o que encontrar pode magoar. Magoar. Eu já era uma ferida aberta, cicatrizando mal sobre outra. Faça-o, começa amanhã. Enquanto esperava, mergulhei nos arquivos da minha mente, memórias que eu enterrara como ossos de azeitonas no jardim. O João e eu conhecemos-nos num verão quente de 2005, quando Lisboa ainda lambia as feridas do Euro 2004. Eu trabalhava como guia turística no Castelo de São Jorge, contando histórias de mouros e rainhas a grupos de ingleses curados pelo vinho. Ele aparecera num tour privado, contratado por amigos para uma despedida de solteiro, mas sozinho no final, encostado à muralha com uma garrafa de cerveja na mão. Conta-me a verdade sobre esta cidade, dissera ele, os olhos verdes fixos nos meus. E eu contei, os segredos dos becos, o fado que chora nas noites de Alfama, a melancolia que se infiltra nas veias como o sal do mar. Naquela noite, fizemos amor num quarto de pensão em Madragoa, com o som das gaivotas como testemunhas, e jurei que ele era o meu destino. Mas o destino, em Portugal, é caprichoso como o tempo no Douro, um dia sol, no outro, vindimas de dor. O divórcio dele com a Maria fora sujo, acusações de infidelidade, custódia partilhada que ele ignorava, pensão que atrasava até ela o ameaçar com a polícia. Quando nos casamos, prometi ajudá-lo a reconstruir, mas ele reconstruiu sem bares e dívidas. Agora, com o detetive no encalço, eu sentia um trilo perverso, como roubar figos do vizinho no verão de Setúbal. Era o início da minha transformação, de vítima devota à arquiteta de ruína. O relatório chegou por mail numa quinta-feira chuvosa, o tipo de chuva que transforma Lisboa num quadro impressionista borrado. Abriu no intervalo do almoço, escondida no banheiro da firma, o coração acelerado como o elétrico na descida da Graça. Fotos, o João e a Maria num café de Oeiras, mãos entrelaçadas sobre a mesa, risos que doíam mais que facadas. Vídeos granulados, ele entrar no apartamento dela à noite, saindo ao amanhecer com a camisa amarrotada. Mensagens, sinto a falta dos nossos dias, Carmo. A Ana é só uma âncora. Âncora. Eu era o navio que o mantinha à tona, e ele me chamava de peso morto. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto, misturando-se com o rímel que borrava como tinta numa tela de Paula Rego. Mas não era tristeza, era fúria pura, o combustível para o que viria. Confrontei nessa noite, as fotos impressas espalhadas na mesa da cozinha como cartas de um baralho viciado. Explica isto, João. Ele entrou tropeçando, o cheiro a vinho do Porto no hálito, e parou, o rosto pálido como queijo de azeitão. Ana. É só conversa. Ela precisa de mim para os miúdos. Mentira, e nós duas sabíamos. Conversa. Com as mãos dela na tua. Saíste do nosso apartamento para isso. Ele tentou abraçar-me, mas eu recuei, o corpo rígido como a estátua de Camões no Chiado. Eu amo-te, Ana. Ela é o passado. O passado que pagava as contas dele, gritámos então, palavras como pratos a partir, ele a chamar-me louca, eu a acusá-lo de parasita. No final, ele saiu porta fora, batendo-a com força suficiente para acordar os vizinhos, que murmurariam fados de escândalo no dia seguinte. Sozinha, liguei para a Rita. Encontrei tudo. Eles ainda se vêem. Ela ficou em silêncio um momento, o som da chuva ao fundo como um lamento. Usa-o, Ana. No tribunal, ou no divórcio. Mas cuidado, a vingança come a alma.
A alma. A minha já estava roída, como maçãs esquecidas na fruteira. Naquela noite, não dormi, planeei. Mandaria as provas à Maria anonimamente, com uma nota: o teu amor vale 700 euros. Ou mais. Deixaria que ela descobrisse a traição, que o ódio virasse para ele. E quando o processo de divórcio começasse, eu ficaria com tudo: o apartamento, o salário limpo, a liberdade de um mar sem âncoras. Mas o plano era maior. Eu contactaria um advogado meu, o Dr. Silva, um homem astuto de Belém que cobrava em favores e sabia os truques da lei familiar portuguesa. Pode anular a pensão se provar adultério? Perguntei no telefone, a voz um sussurro no escuro. Sim, se for recorrente. Mas precisa de provas irrefutáveis. Eu tinha-as, quentes como pão fresco. O Dr. Silva riu baixinho. Vingança ou justiça, Sra. Ana? Ambas, respondi, e desliguei, sentindo o poder correr nas veias como o rio Tejo em cheia. A semana passou num blar de dias cinzentos, outono a instalar-se em Lisboa com folhas de plátano a dançarem nas calçadas como confetes de um carnaval melancólico. O João voltara no dia seguinte à briga, com cara de cachorro molhado e um ramo de flores roubadas do jardim botânico, rosas vermelhas que murchavam como o nosso casamento. Perdão, amor. Foi um erro. Eu perdoara na superfície, cozinhando-lhe o jantar e deitando-me ao lado dele como uma estátua de mármore, mas por dentro, o motor da vingança rugia. Enviara as fotos à Maria por correio anónimo, embrulhadas no envelope castanho com selo de CTT, e uma nota datilografada: o passado não morre. Pergunta-lhe pelos 700 euros que ele te dá em carne. O correio partira de uma caixa em Alcântara, longe do meu rasto. A reação veio rápida, um mail dela, furioso, às 3 da manhã: quem és tu, vadia cobarde? Isso é falso. Mas eu sabia que não era, o detetive confirmara com mais fotos, um encontro no parque de Monsanto onde eles se beijavam sob as eucaliptos, alheios às câmaras escondidas. Respondi de um e-mail falso: olha para os teus filhos. Merecem um pai honesto, não um mentiroso que te usa como escape. Bloqueei-a, e esperei o caos eclodir. No trabalho, eu sorria às colegas, partilhando bolos de arroz no intervalo, mas a minha mente tecia teias como a aranha negra que vira na varanda, paciente, letal. O João começou a agir estranho, telefonemas sussurrados no banheiro, saídas para entrevistas de emprego, que cheiravam a perfume dela. Uma noite, seguiu, eu, que nunca fora de conspirações, deslizando pelas sombras do bairro alto como uma ladra de rua. Ele entrou num táxi para Oeiras, e eu peguei no seguinte, o coração na garganta como numa tourada ilegal. O táxi parou num condomínio modesto, luzes quentes nas janelas, e eu espreitei detrás de um carro estacionado, ele a bater à porta dela, ela a abrir com um robe de seda, puxando-o para dentro com a urgência de amantes famintos. Fiquei ali, na chuva fina que molhava o casaco, sentindo o ódio solidificar como cera de vela. Não era só traição, era a prova de que o nosso casamento era uma farsa, um contrato de miséria mútua. De volta à casa, molhada e tremendo, deitei-me ao lado do espaço vazio dele, imaginando como seria matá-lo, não com faca, mas com palavras, com a lei, com o vazio que deixaria. No dia seguinte, marquei reunião com o Dr. Silva no seu escritório em Belém, um espaço com vistas para o Mosteiro dos Jerónimos e cheiro a livros velhos. Tenho as provas, disse eu, espalhando as fotos na mesa de mogno. Ele examinou-as com lupas de advogado, assentindo devagar. Adultério comprovado. Podemos pedir divórcio por culpa dele, anular a pensão, e talvez até uma indenização por danos emocionais. Mas a Maria... ela pode contra-argumentar. Contra-argumentar. Deixá-la aí a queimar sozinha. Faça o que for preciso. Quero tudo, a casa, o fim disto. Enquanto o processo se movia nos bastidores, a tensão em casa ferveu. O João, sentindo o cheiro de mudança, tornou-se meloso, jantares em restaurantes de Alfama, mãos nos meus joelhos sob a mesa, promessas de mudar, amor, juro pela Virgem de Fátima. Eu fingia acreditar, rindo das anedotas dele sobre o tempo em que trabalhava na construção no Porto, mas os meus olhos traíam, frios como o Atlântico em inverno. Uma noite, após um copo de vinho tinto de Dão, ele confessou: a Maria. Ela liga-me, diz que os miúdos perguntam por mim. Eu vou lá só para ver. Ver. Eu vi as marcas de batom no colarinho dele, o cheiro a sexo no ar. Vai, então.
Mas não voltes tarde. Ele beijou-me, aliviado, e saiu, deixando-me com o telefone na mão, a discar o detetive para mais vigilância. O clímax veio numa sexta-feira de neblina, o Tejo envolto em bruma como um véu de noiva traída. Recebi um pacote no trabalho, fotos novas, do João e da Maria no motel de Paço de Arcos, corpos entrelaçados na cama desfeita, flashes de pele e gemidos capturados em áudio granulado. Mas o melhor, uma conversa gravada, ele a dizer: a Ana paga tudo, Carmo. Sem ela, estamos lixados. Mas contigo, sinto-me vivo. Vivo? Eu era o fantasma que o sustentava. Enviara cópias ao advogado dela, anónimo, claro, e ao juiz do processo de pensão, com uma nota: justiça para as crianças, o pai delas trai a todos. O caos explodiu no fim de semana. A Maria ligou-me às 11 da noite, a voz histérica como sirene de bombeiros: tu. Foste tu que enviaste aquelas merdas. Ele nega tudo, mas eu sei. Eu atendi do sofá, o João a dormir ao lado após uma garrafada, e respondi com calma glacial: merda. É a verdade que fedes, Maria. Ele usa-te como usa a mim. Para os teus filhos, para o teu orgulho. Pede mais pensão. Pede ao amante. Ela praguejou em alentejano puro, palavras que fariam curar um marinheiro de Setúbal, e desligou. Horas depois, o João acordou com chamadas dela, gritos que ecoavam pelo telefone no silencioso da madrugada. O que fizeste, Ana? Ela diz que tens fotos. Eu sorri no escuro, o plano desdobrando-se como um fado bem cantado. Nada, amor. O passado volta sempre, não volta. No domingo, ele foi-se embora, malas feitas às pressas, porta batida como um adeus final. Preciso de espaço, disse, os olhos vermelhos de choro ou ressaca. Espaço. Dava-lhe o oceano todo. Sozinha pela primeira vez em anos, dancei pela casa nua, os pés descalços nos azulejos frios, rindo como uma louca de asilo em Rilhafoles. A vingança era doce, como mel de rosmaninho do interior, mas amarga no depois, o vazio ecoava nas paredes, e eu perguntava-me se o monstro que criara era pior que o homem que perdera. O divórcio avançou como um comboio de Santa Apolónia para o Algarve, lento no início, mas ganhando velocidade com o vento do sul. O Dr. A Silva apresentou as provas no Tribunal Familiar, um edifício moderno em Chelas que cheirava à burocracia café de máquina. A audiência era privada, só nós três, eu, o João com um advogado de ofício que parecia entediado como um touro velho, e a Maria como testemunha relutante, convocada para o depoimento sobre a pensão. Ela entrou pálida, o coque desfeito em madeixas grisalhas, os olhos inchados de noites sem sono. Bom dia, murmurou, evitando o meu olhar como se eu fosse o sol de Midsommar. O juiz, uma mulher de meia-idade com óculos de armação fina e sotaque transmontano, leu as provas em silêncio, as fotos projetadas numa tela branca como lençóis de um funeral. O João gaguejou, suor a perlar a testa: é montagem, meritíssima. A minha mulher. Ela é obcecada. Obcecada. Eu era a caçadora, ele a presa. Senhor João, disse o juiz, a voz firme como rocha de Peneda Gerês, as datas batem com os seus registros de telemóvel. E as gravações? Sinto-me vivo contigo, palavras suas. Ele baixou a cabeça, murmurando desculpas que soavam a fado mal ensaiado. A Maria explodiu então, ele mentiu para mim também. Usou-nos às duas como bonecas de trapos. Lágrimas correram pelo rosto dela, e por um momento, senti pena, uma pontada rápida, como agulha no dedo ao cozer. Mas a pena era luxo, a sobrevivência, necessidade. O verdito veio 2 semanas depois, divórcio concedido por adultério mútuo, embora o dele fosse o catalisador, pensão anulada com efeitos retroativos, e a casa adjudicada a mim como compensação pelos pagamentos passados. A requerida, Sra. Ana, demonstrou boa fé, leu o juiz, batendo o martelo como ponto final num romance trágico. Saí dali leve, o ar de outono em Lisboa carregado de folhas caídas e promessas de renascimento. O João tentou ligar, mensagens patéticas: perdão, amor. Vamos falar. Bloqueei-o, e mudei as fechaduras, o ferreiro de Alfama rindo da minha história enquanto martelava o metal. A Maria, porém, não desistiu fácil. Marcou um café comigo em Belém, perto dos pastéis de nata da famosa confeitaria, um território neutro de doçura e história.
Cheguei cedo, pedindo um galão forte, e ela sentou-se em frente, o rosto marcado por rugas novas, como sulcos em vinhas velhas. Porquê, Ana? Porquê destruir tudo? Os olhos dela eram poços de dor, e eu vi neles o reflexo da minha própria ferida. Destruir? Vocês destruíram primeiro. Pagava a pensão para o homem que me traía contigo, enquanto os teus filhos comiam o meu suor. Ela assentiu devagar, mexendo o açúcar no chá sem graça. Eu sabia. Ele contava-me tudo, ria-se de ti. Mas eu acreditava que era amor. Amor. Em Portugal, o amor é como o fado, canta a dor, mas não cura. Falámos então, pela primeira vez como mulheres, não como inimigas. Ela confessou os anos de solidão em Oeiras, o marido que a deixara com dívidas e filhos, a raiva que a levara a sugar o João como uma sanguessuga. Os miúdos. O rapaz quer ser jogador, a miúda sonha com moda em Lisboa. Eu só queria dar-lhes uma chance. Eu ouvi, o coração suavizando como pão amanhecido em água quente. E eu queria uma vida, não uma prisão. Partilhámos pastéis, o creme doce contrastando com o amargo das palavras, e no final, apertámos as mãos, não como amigas, mas como sobreviventes de uma naufrágio comum. Mas a vingança não parava aí. Sozinha na casa agora minha, pintei as paredes de azul tejo, comprei plantas de jasmim para a varanda, e comecei terapia com uma psicóloga em Campo de Ourique, sessões onde desenterrei os podres da infância, o pai pescador ausente, a mãe devota que sacrificava tudo por um marido infiel. Tu replicaste o padrão, disse a terapeuta, uma mulher serena com sotaque madeirense. Agora, quebra-o. Quebrar. Eu quebrara, mas os cacos cortavam ainda. Numa sessão, confessei o plano, queria vê-lo sofrer como eu sofri. Ela assentiu, sem julgamento. A dor é o nosso professor mais cruel, mas o perdão é a lição. O João reapareceu no Natal chuvoso, batendo à porta com uma garrafa de moscatel e olhos de cachorro abandonado. Só para falar, Ana. Os miúdos da Maria. Eles odeiam-me agora. Abri a porta, o ar frio entrando como convidado indesejado, e deixei-o entrar. Sentámo-nos na cozinha renovada, o cheiro a canela de rabanadas no ar, e ele chorou, lágrimas verdadeiras, pela primeira vez. Eu sou um merda, sei. Mas tu foste o meu tudo. Tudo? Ele fora o meu nada. Vai, João. Reconstrói-te sozinho. Como eu estou a fazer. Ele saiu, cambaleando na chuva, e eu fechei a porta, sentindo o peso levantar-se como névoa ao amanhecer. A verdadeira reviravolta veio na primavera, quando o rapaz da Maria, o Tomás, me contactou por Facebook, um miúdo de 17 agora, com o sonho do Benfica a desabar por lesões no joelho. A minha mãe disse que és boa pessoa. Podes ajudar-me com um estágio na tua firma. Ajudei-o, claro, um verão a arquivar faturas no Rossio, ensinando-o a números como se fossem passes de bola. A miúda, a Inês, veio depois, com sketches de moda inspirados em azulejos lisboetas. Elas não eram inimigas, eram frutos de uma árvore podre, e eu regava-as agora, redimindo-me na generosidade que me faltara. O verão de 2026 chegou a Lisboa como um amante ardente, o ar pesado de jasmim e mar, as ruas do Chiado fervilhando de turistas em busca de gelados e histórias. Eu mudara, o cabelo curto agora, tingido de castanho escuro como o café de Alfama, e um guarda-roupa de linho leve que sussurrava liberdade. O emprego promovia-me a gerente, o salário limpava como o tejo após tempestade, e as noites eram minhas, passeios solitários pela Baixa, um copo de vinho em terraços com vistas para o castelo, onde o fado soava suave, não mais como lamento, mas como memória. A Maria e eu tornámo-nos improváveis aliadas. Encontrávamo-nos mensalmente num café em Princesa, partilhando bolos de bolacha e atualizações. Ela arranjara emprego como costureira numa ateliê de fada em Alfama, os filhos florescendo sob o sol. O Tomás marcou o golo no jogo do bairro, contava ela, os olhos brilhando. Graças a ti. Eu encolhia os ombros, mas o calor no peito era real, o antídoto ao veneno da vingança. O João. Ele vagueava como fantasma, ouvia dizer que trabalhava de porteiro num bar de Cais do Sodré, bebendo o salário antes do amanhecer. Uma vez, cruzámo-nos no mercado da Ribeira, ele magro, barba por fazer, olhos evasivos. Ana, começou, mas eu passei,
o cesto de peixe fresco no braço, sem olhar para trás. O passado era um peixe morto, eu nadava para águas novas. Na terapia, explorava as camadas profundas, o medo de solidão herdado da mãe, que morrera sozinha em Setúbal após o pai se afogar num acidente de pesca. Ele era o mar, e eu a rede vazia, dissera ela no leito de morte. Tu não és ela, Ana, insistia a psicóloga. Tu és o porto, não o navio perdido. O porto, sim, eu ancorava agora as minhas próprias ondas. Comecei a escrever, um diário que se tornou blog anónimo, Vidas ao Tejo, onde contava histórias de mulheres traídas, vinganças que curam, amores que renascem das cinzas. Os leitores vinham em enxame, obrigada por dares voz à dor, escreviam de todo o país, de Faro a Porto. Era a minha catarse, palavras como bálsamo em feridas antigas. Uma noite de agosto, num festival de fado no Largo do Intendente, reencontrei o amor, ou algo parecido. Chamava-se Miguel, um músico de viola baixa com mãos calejadas e sorriso que iluminava como farol de Cabo da Roca. Tocava num trio que misturava fado com jazz, e após o concerto, ofereceu-me um copo de ginginha caseira. Vi-te a dançar sozinha, disse ele, os olhos escuros fixos nos meus. Parecias livre. Livre, a palavra ecoou como sino da graça. Falámos até ao amanhecer, de viagens pelo Douro, de vinhos que contam histórias, de corações partidos que se remendam com tempo. Beijámo-nos sob as estrelas, o Tejo murmurando aprovação, e pela primeira vez em anos, senti o corpo vivo, não mais uma prisão. Mas a sombra da vingança pairava, o João, desesperado, enviara uma carta ao tribunal, apelando o divórcio com alegações de manipulação psicológica da minha parte. O Dr. A Silva riu ao telefone, absurdo. As provas são dele contra ele. Ainda assim, a audiência extrabalou-me, ver o rosto dele, suplicante, revivia o ódio como brasas atiçadas. Ela me destruiu, disse ele ao juiz, lágrimas falsas como chuva de verão. Eu testifiquei calma, destruiu. Eu libertei-nos, meritíssimo. Ele escolheu o veneno. O juiz, um homem de Setúbal como o meu pai, assentiu, apelo rejeitado. Fim de conversa. Saí dali com Miguel à espera no carro, o vento do mar a limpar o ar viciado. A Maria soube e ligou, ele veio cá, pedindo dinheiro. Eu mandei-o à merda. Rimos juntas, um riso de irmãs de armas, e marcámos um jantar em sua casa, bacalhau à Maria do Carmo, vinho verde gelado, os filhos a servirem como mordomos relutantes. O Tomás mostrou-me troféus de futebol, a Inês esboços de vestidos inspirados em mantilhas de procissão. Tu és fixe, mana, disse a miúda, e o mana aqueceu-me como sol de Évora. Naquela noite, brindámos à nova família, não de sangue, mas de cicatrizes partilhadas. O outono trouxe desafios, o blog viralizou, atraindo haters que me chamavam Vingadora Louca, mas também apoio de mulheres como eu, de Coimbra a Évora. Uma delas, a Joana, tornou-se amiga, divorciada, mãe solteira, com histórias que espelhavam as minhas. Juntas, fundámos um grupo de apoio em Lisboa, reuniões num centro comunitário no Martim Muniz, onde chávenas de chá e lágrimas teciam laços mais fortes que ódios. O ano virou como página de calendário antigo, 2027 a desenhar-se em tons de açafrão e mar. Eu e o Miguel mudámo-nos para um apartamento em Campo de Ourique, com varanda para os jardins e janelas que captavam o sol da manhã como bênção. Ele tocava viola para mim à noite, melodias que curavam as fendas da alma, e eu contava-lhe os capítulos da minha saga, sem segredos, só verdade nua como o areal de comporta. Tu és a minha musa, dizia ele, e eu ria, porque musas não vingam, sobrevivem. A Maria florescia, promovida na ateliê, os filhos independentes, Tomás no olheiro do Benfica, Inês em curso de design no Porto. Ligávamo-nos semanalmente, trocando receitas e queixas leves, como o preço do bacalhau ou o trânsito na segunda circular. Sem ti, eu estaria afundada, confessou ela uma vez, a voz embargada. E eu sem voz, respondi, porque a vingança me ensinara que o ódio isolado é prisão, mas partilhado, torna-se ponte. O João. Ouvi dizer que se reformara no Alentejo, num vilarejo perto de Évora, a trabalhar vinhas como penitência. Uma carta chegou, manuscrita em papel pautado. Ana, aprendi a lição. Desculpa. Se quiseres, o portão está aberto. Queimei-a na lareira, as chamas dançando como fantasmas libertos, e sussurrei para o fumo, o teu portão é o teu inferno.
O meu é o céu que construí. O clímax da minha jornada veio num congresso de mulheres em Lisboa, no Centro de Congressos de Belém, eu convidada a falar sobre vingança e redenção, narrativas de resiliência. Subi ao palco com o coração em punho, o auditório cheio de rostos curiosos, luzes quentes como o abraço. Eu paguei a pensão do meu marido à ex, enquanto ele nos traía a ambas, comecei, a voz firme como o Tejo em maré alta. Planeei a ruína deles, e quase me ruí com ela. Mas a verdadeira vingança foi perdoar-me a mim mesma. Aplausos ribombaram, e nos bastidores, abracei a Maria, que viera como convidada surpresa. Irmãs no Tejo, murmurou ela, e chorámos, lágrimas de sal como o mar que nos unia. Agora, aos 45, caminho pelas ruas de Lisboa com passo leve, o sol a beijar a pele, o fado a soar nos becos como hino de vitória. A vida não é conto de fadas, é drama cru, com atos de dor e redenção. Mas eu sou a autora, e o próximo capítulo é meu, viagens pelo Douro com Miguel, netos futuros a rir nos joelhos, um legado de força para as mulheres que seguem as minhas pegadas nas calçadas de pedra. E se me perguntarem se valeu a pena, a dor, a fúria, o renascimento? Sim. Porque no fim, a vingança não é destruir o outro, é salvar a si mesma das profundezas. E eu, Ana do Tejo, nadei para a luz.